Para quem vivemos é o título da nossa meditação de hoje. Para quem vivemos nos nossos dias, e não é diferente dos anos, dos séculos anteriores. Nos nossos dias, a grande característica do ser humano é se voltar para si mesmo. Às vezes até por ouvir as pessoas falarem diferente, muitos até procuram se voltar para outras pessoas, no sentido de procurar também ajudá-las em seus interesses, mas a grande característica do ser humano é voltar-se para si, é viver para si. O nosso assunto, então, ele vai nesta direção. Para quem vivemos? Para quem você vive? Para quem eu vivo? E é claro, é a palavra de Deus que norteia nossas vidas. É a palavra de Deus que norteia a vida daqueles que se entregaram a Jesus, ao Filho de Deus. Então é a palavra de Deus que nós vamos para falar um pouco sobre este assunto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. É o nosso verso principal para conversarmos hoje. Segundo aos Coríntios 5, verso 15. E o que nós lemos neste verso escrito pelo apóstolo Paulo na carta que ele enviou aos Coríntios, a segunda carta. Ele diz assim: e ele, falando acerca de Jesus, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o nosso verso no qual vamos basear esta palavra. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós que entregamos nossa vida a Jesus para pertencermos a Ele, para que Ele seja o Senhor de nossas vidas, para que estejamos com Ele na eternidade, por toda a eternidade. Quando nós vivemos para nós mesmos, que nós lemos lá em 2 Coríntios 6, verso 1, é que nós recebemos a graça de Deus em vão. Não é possível que seja desta forma. Não pode ser dessa forma. Não podemos viver para nós mesmos ou estaremos, em termos de vida prática, desperdiçando a graça de Deus que veio sobre nós, graça que veio em nosso favor. Então, o que nós lemos de uma forma, primeiramente, bem analítica, neste verso, palavra por palavra. Jesus morreu, ele morreu. Ele morreu, não é assunto trivial. Ele morreu
Ele derramou seu sangue por nós. O verso começa falando de um preço muito alto pago por Jesus. Nos nossos cultos presenciais, vez por outra, nós cantávamos: eu sei que foi pago um alto preço. O preço foi o sangue de Jesus derramado por nós. Ele morreu. Preço de sangue. Jesus pagou por nós. O verso continua dizendo: ele morreu por todos. Jesus não morreu por um grupo de pessoas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Jesus não morreria apenas por um grupo. Ele morreu por todos. Não é como alguns ensinam. Está bem claro aqui em outros textos da palavra de Deus. E ele morreu por todos. Deus dá oportunidade a todos no sacrifício de Jesus, pagando pelo pecado de todos, disposto a retirar a culpa de todos, disposto a justificar a todos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, percebam, oportunidade oferecida a todos. Aqueles que aproveitam esta oportunidade, aqueles que vivem a nova vida que recebem em Cristo. Ele morreu por todos para quê? Para quê indica o quê? Objetivo. A morte de Jesus tem um objetivo. O Evangelho, a boa notícia de Cristo para nós, tem um objetivo. É o objetivo de nossa salvação, que já começa neste mundo. Transformação de vida que já começa aqui. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Então, um dos objetivos do sacrifício de Jesus ao morrer por todos é que aqueles que creem nele, aqueles que creem no Filho de Deus, não devam viver mais para si mesmos. Nós lemos, para que já não vivam mais para si mesmos. Este já indica exatamente hoje, exatamente agora, para que a partir do momento em que entregamos nossas vidas a Jesus, não vivamos mais para nós mesmos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, para que aqueles que vivem, oportunidade dada a todos. Aqueles que vivem, aqueles que abraçaram essa oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Para que eles, desde agora, para que eles a partir deste momento, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Jesus. Jesus é aqueles que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e conquista a vitória para nós, inclusive sobre a morte também. O que poderíamos dizer em resumo acerca deste verso? Do que este verso está falando? Ele está falando que Jesus morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, e sim para Ele. Daí o nosso título, Para Quem Vivemos? Vivemos para nós mesmos ou vivemos para Cristo? O desafio que nós temos, então, é este: não viver para si, e sim para Deus.
O que é viver para si? É ter os olhos voltados, como se diz popularmente, para o próprio umbigo. E é assim que muitos vivem. Vivem apenas para si. Isto, existe um termo que as pessoas gostam de usar aí, é egolatria. É adoração do próprio ego. É adoração de si mesmo. A pessoa faz de si mesma um ídolo. E egolatria é idolatria. É adotar um ídolo para você, ainda que seja você mesmo, e aí você vai viver para si e não para Deus. Não é Jesus o seu Deus, e sim você mesmo quando você age desta forma. Aí então, aqueles que vivem para si mesmos, é algo mais ou menos assim. É a minha vontade, é o que eu gosto, é o que eu quero, em termos de tempo, tempo só para mim, para o que eu gosto, para o que eu quero, em termos de atenção, atenção ao que é meu e de meu interesse. Isto é viver para si. Qual o resultado disto? Se eu vivo para mim, em termos práticos de vida, passo longe de hospitais, não quero nada com enfermos, não quero consolar ninguém, não quero animar ninguém, não quero levar uma palavra de apoio a ninguém, não quero saber de sofrimento dos outros, quero distância de velórios, como se quem vai a um velório gostasse de estar lá, mas viver apenas para si é, inclusive, não querer levar uma palavra de apoio àquele que sofre, porque eu só penso em mim. Viver para mim significa não compartilhar nada com ninguém. O que é meu, e se eu puder, o que é seu, é meu também. A pessoa que vive para si, quando ela começa a conversar, se ela estiver num diálogo, o assunto é ela o tempo todo. E aí, quando ela cansa de falar sobre ela, ela fala para outra pessoa: chega de falar sobre mim, agora fale você sobre mim. Assim vive, e aqui nós estamos exagerando um pouco, mas assim vivem aqueles que vivem apenas para si. Um comediante já falecido há bastante tempo, norte-americano, Groucho Marx, ele define o egoísta, porque isto é egoísmo, e o egocentrismo, ter você no centro de todas as suas atenções, no centro de você mesmo, é ser bem egoísta. Ele define o egoísta assim. Egoísta, é claro, ele era comediante, portanto é bem irônico o que ele fala. Egoísta é toda pessoa que pensa mais nela do que em mim. O que ele está dizendo? Todo mundo tem esta tendência. E é porque todo mundo tem esta tendência que a palavra de Deus diz: Ele morreu, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, porque nossa tendência é viver para nós mesmos. Esta é a nossa tendência. O cartunista aqui, ele expressa muito bem o que é um egocêntrico, o que é alguém que se volta apenas para si mesmo. Não sei quem é o cartunista, peguei essa figura da internet. Mas o que eu achei interessante nesta figura? Claro, aí tem uma multidão, muitos homens.
o que não significa que apenas homens são egoístas. Mas nesta figura, o que é interessante? Todos têm a mesma cara. São pessoas diferentes, podemos notar no detalhe das roupas de cada um deles, mas têm a mesma cara. Eu não sei se essa foi a intenção do cartunista, mas o que eu vejo nesta figura? As características do verso bíblico que nós lemos. A tendência de todos é a mesma: viver para si mesmos. Então, a pessoa só vê a si mesma, mesmo no meio de outras pessoas, é como se ela estivesse com um espelho diante dela, olhando para ela. E quando nós temos pessoas agindo assim, tudo que elas querem saber é sobre elas e mais ninguém. Só que nós temos um alerta ainda a fazer. O verso diz: não viver para si, mas viver para Jesus. O que isso significa? Não viver para si e também não viver para outras pessoas. Cuidado, antes de viver para Deus. Por que é isto que o verso diz? Porque é Deus que nos direciona às pessoas e objetivos. É Deus quem estabelece o equilíbrio nas nossas vidas. Por isso Jesus disse: Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós fazemos isso, nós amamos o próximo como a nós mesmos. Então, o próximo não é ignorado. Quando amamos Deus em primeiro lugar, quando nós o adoramos, quando nós temos o Senhor como nosso Deus, o que acontece? Ele derrama do seu amor nos nossos corações. Ele derrama da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua paciência, da sua humildade. O Senhor vai nos transformando a cada dia e nós vamos deixando de viver para nós mesmos e vamos vivendo mais para o Senhor. E viver para o Senhor é servir as outras pessoas. Deus estabelece o equilíbrio. Viver para as pessoas e não viver para Deus antes é idolatria também. É como viver para o pai, viver para a mãe, viver para o marido, viver para a esposa, antes de viver para Deus. E isto é idolatria. Nós estamos fazendo de nossos entes queridos o nosso Deus, e isso é idolatria. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, ele estabelece o equilíbrio. É a mesma coisa de idolatrar o trabalho, o sucesso, a fama, o dinheiro, a alegria, o prazer e, nos aspectos negativos, a autocomiseração, a depressão e vai por aí afora. Quando Deus não está em primeiro lugar, quando qualquer outra coisa está em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos vivendo para aquilo e isto é idolatria. O que você colocar em primeiro lugar na sua vida, se não for o Senhor Deus, é idolatria. Vale a pergunta: quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Vou ter a resposta quando avaliar a minha vida, quando analisar a minha vida, quando, no sentido de autocrítica, olhar no espelho para detectar
a quem eu estou servindo, para quem eu estou vivendo. Eu vivo para mim mesmo. Esta é a grande questão. Para quem estamos vivendo? Vivemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós? Se é assim, então o equilíbrio é estabelecido nas nossas vidas. Mas quando nós resolvemos viver para nós mesmos, aí então tudo se torna totalmente desorganizado nas nossas vidas. Nós vivendo para nós mesmos, qual vai ser o resultado disto? Tudo aquilo que nós já falamos. E a palavra de Deus, ela traz também alguns exemplos das coisas que acontecem para aqueles que vivem apenas para si. Nós temos, por exemplo, em Lucas 12, capítulos 13 a 21, um belo exemplo de alguém que vive apenas para si. Este belo é força de expressão. É um triste exemplo, na verdade. Lucas 12, versos 13 a 21, nós temos lá a parábola do rico insensato. E a palavra de Deus diz, Jesus conta esta palavra, porque alguém da multidão chegou para Jesus e disse, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Era alguém que estava voltado apenas para as coisas materiais, apenas para os seus próprios interesses, ainda que de repente isto não fosse algo injusto. Mas Jesus, falando sobre os princípios de vida, alguém vem com interesses bem pessoais, então merecia mais era um puxãozinho de orelha mesmo da parte de Jesus. Então, Jesus fala para ele, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Ele não tinha vindo para isso, para ficar julgando as causas deles. Jesus veio trazer o reino de Deus para os homens. Então ele conta uma parábola por causa disto. Ele diz, a partir do verso 16, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. Não tenho onde armazenar minha colheita. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. É justo que nós desfrutemos daquilo que trabalhamos? Sim, é justo, mas se vivermos apenas para nós, como é que nós vamos viver tranquilos, inclusive em relação ao fato de sabermos que tantas pessoas passam necessidade, não ajudar ninguém, não apoiar ninguém, não ter o coração sensibilizado em relação às dificuldades, ao sofrimento de ninguém. Este é o exemplo típico de alguém que vivia apenas para si mesmo. E Jesus continua a parábola no verso 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Quem vive para si mesmo é insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Sabe o que ele ouviu de Deus? Você vai morrer essa noite. Então quem ficará com o que você preparou? Viver apenas em função de ter,
faz com que não nos preparemos para a vida eterna, para o que é mais importante, que é a nossa vida eterna com Jesus. E olha, tudo o que conquistamos de material vai ficar. Nós vamos sem nenhuma das coisas que conquistamos neste mundo, porque elas têm apenas valores terrenos, valores temporais, valores passageiros. E aí Jesus diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui para dar um exemplo de alguém que pensa apenas em si mesmo, apenas em ganhar, apenas na sua própria satisfação, e como não se preocupa com Deus, não vai de forma alguma se preocupar com o próximo também. Mas nós temos um outro exemplo lá, e apenas um verso agora, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, na carta que Jesus pede para João escrever e enviar à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, o verso, deixa eu ver qual que é o verso aqui, é o verso 17. Nós lemos assim, Apocalipse 3, verso 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Por que estas palavras de Jesus? Porque, apesar de ter riquezas materiais, a igreja de Laodiceia aqui, ela era pobre, era miserável nas questões espirituais. Os dois exemplos que nós citamos aqui são de pessoas, de repente, bem financeiramente. Porém, nós sabemos, não é apenas quem está muito bem financeiramente que muitas vezes vive apenas para si. Quantas pessoas vivem numa dificuldade tremenda e ainda assim não se preocupam com outras pessoas? Então, a palavra aqui não é contra quem trabalha para ter uma vida melhor, e sim para quem olha apenas para si mesmo. É isto o que o verso está dizendo. Jesus morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, porque é uma tendência nossa, é o que nós vemos, voltando aqui àquela figura, é o que nós vemos nessa figura, a tendência de todos serem iguais. Este é um bom exemplo. Por causa desta tendência das pessoas, existe, inclusive, aí uma historinha antiga e é um bom exemplo para nós. Diz a historinha que um dia a filhinha perguntou à mãe: mamãe, a senhora vai para o céu quando Jesus vier? Assim espero, minha filha, respondeu a mãe. Bem, mamãe, espero ir também, senão a senhora vai se sentir só. Sim, respondeu a mãe, e eu espero que o papai vá conosco. Oh, não, papai não pode ir. Ele não pode deixar a venda, foi a resposta da filhinha. Então, é uma historinha apenas para ilustrar aquelas pessoas que estão tão ocupadas com as coisas deste mundo que, de repente, não podem nem ir para o céu. Na cabeça da menina era assim. Não, ele tem muita ocupação, ele não vai ter tempo de pensar nessas coisas, ele não vai poder ir para a eternidade. Tem muitas coisas a serem resolvidas neste mundo. Mas sabe o que a morte faz? A morte não está nem aí
para o que nós temos a resolver neste mundo. A morte não está nem aí se nós temos compromissos ou se nós não fazemos nada. A morte, ela não está nem aí se nós vivemos para nós mesmos ou se nós vivemos para Cristo. O tempo vai passar, a morte vai chegar para todos, indistintamente. Só não vão morrer aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Estes, sendo crentes em Jesus Cristo, vão ser arrebatados, vão ser transformados, receber um corpo glorioso e vão ser arrebatados, juntamente com os que tiverem morrido e ressuscitarão. A igreja de Cristo vai subir. Fora isto, todos vão passar pela morte e ela não espera nós organizarmos a nossa vida. Então, a pergunta que fica é: para quem vivemos? Quando nós vivemos para Deus, Ele inclusive equilibra nossas vidas para que nós possamos viver também para aqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, versos 7 e 8, é isto o que ele diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Paulo está se referindo àqueles que entregaram suas vidas a Jesus, porque precisa ser desta forma. Nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si, porque se o Espírito Santo de Deus habita em nosso interior, porque nós entregamos nossa vida a Jesus, então, se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Sabe o que isso significa? Quando a morte vier, nós pertencemos a Jesus. Até quando morremos, nós morremos para o Senhor. E olha, é com Ele que nós vamos estar exatamente a partir do momento em que partirmos deste mundo, quer seja via arrebatamento, quer seja pelas portas da morte. Ela é o último inimigo a ser vencido. Porque com Cristo vamos ressuscitar. Então, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Como é importante isto, sabermos que quer estejamos vivos, Deus estará em primeiro lugar nas nossas vidas. Seremos bênção na vida das pessoas. Seremos usados por Deus para que vidas sejam transformadas. Seremos usados por Deus para que pessoas sejam consoladas. Seremos usados por Deus para levar uma palavra de esperança, para levar a palavra de vida eterna àqueles que ainda não têm. Se vivemos, é para Ele que nós vivemos. Se morremos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Vamos estar com Ele na eternidade, porque foi isto que Jesus nos garantiu em João 14, versos 1 e 2. Ele falou aos seus discípulos: não se turbe o seu coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou e eu volto para buscar vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. A vontade de Jesus é que nós estejamos onde Ele estiver. Hoje, Ele está conosco, através do seu Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Na eternidade, nós estaremos na habitação de Deus. Nós estaremos na habitação
celestial. É isto que Deus quer para nós. Por isto, Jesus morreu por todos. Para que você já não mais viva para você mesmo, mas para que você viva por aquele que morreu e ressuscitou por você. Para quem vivemos? Para quem você vive? Qual é o seu primeiro objetivo de vida? Qual é a sua primeira busca? Se não for o Senhor, está tudo errado. Se não for Deus, você não está vivendo para Jesus. Você está vivendo para você, você está vivendo para a sua família. Olha, você está de repente até vivendo para coisas e situações nobres, mas o filantropo, se ele dedica a sua vida apenas ao bem das pessoas, mas, por exemplo, nem crê em Deus, ele precisa de Deus, precisa entregar sua vida a Deus, para que Deus equilibre sua vida. A começar pelo fato de ele colocar o Senhor em primeiro lugar e a partir daí não apenas ajudar as pessoas no sentido meramente físico e emocional, mas inclusive no sentido espiritual, ganhando pessoas para a eternidade. Viver para o Senhor nos faz ver as outras pessoas. Deus primeiro, o próximo como a mim mesmo. Se meu lema é primeiro eu, então não conheço o Senhor, porque este é o lema do mundo. Esta é a tendência do mundo e nós já vimos isto neste verso 15 que estamos analisando. Para que aqueles que vivem já não vivam mais apenas para si mesmo, mas para o Senhor. O que significa não viver para si na prática, e sim para o Senhor? Significa renúncia à minha vontade, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. É fácil? Não. Mas se eu amo ao Senhor, é assim que vai ser. E Ele vai me dar condições de efetuar essa renúncia. É renúncia ao que gosto, ao que quero. Tempo vou dedicar também a outras pessoas. Atenção, não apenas ao que é do meu interesse, mas também ao que é do interesse de outras pessoas. Vou visitar os doentes, vou me preocupar com eles. Vou orar por eles, vou colocá-los diante de Deus, para que na sua misericórdia Ele atenda a minha oração e aquela pessoa seja curada. Levo o meu abraço a quem precisa. A perda de um ente querido, por exemplo. Compartilho o que tenho com aqueles que de repente não tiveram a oportunidade de ter aquilo com que Deus me abençoou. Isto é não viver para mim mesmo, mas viver para o Senhor. Não viver para mim mesmo, mas viver para o Senhor é viver para Jesus. E se eu quero viver para Jesus, eu vou querer conhecer os seus ensinos. Que princípios ele espalhou para a sua igreja. Então eu vou à palavra de Deus, eu vou à Bíblia, eu vou não apenas ler a Bíblia, vou meditar nela, vou estudá-la, mas vou aplicar os ensinos da palavra de Deus na minha vida. Isso é viver
para o Senhor. Isso é não viver mais apenas para mim mesmo. Eu faço isto, eu vivo para o Senhor, eu conheço a palavra de Deus, eu medito nela dia e noite. Ela faz parte da minha vida. Nela eu encontro orientação, nela eu encontro consolo, porque eu tenho isso na palavra de Deus. Nela eu encontro a esperança viva, alento. Nela eu sou fortalecido na minha fé. Se eu vou à palavra de Deus, eu encontro essas coisas. Se eu vou à palavra de Deus, ela me ensina a conversar com Ele, ela me ensina a orar, a falar com Deus. Me ensina a agradecer, me ensina a pedir também, me ensina a esperar, a não considerar Deus um riacho seco. Se eu vou à palavra de Deus, ela me ensina a ter um relacionamento próximo com Ele, a conversar com Ele diariamente, a ter um momento específico de comunhão com o Senhor. E eu sou fortalecido à medida em que isso acontece. Eu dedico minhas palavras e atitudes a Jesus. E se eu dedico minhas palavras e atitudes a Jesus, eu vou saber responder adequadamente àqueles, até aqueles que me ofenderem, àqueles que me humilharem. Vou saber responder devidamente aos meus companheiros de trabalho. Por Jesus, eu vou fazer isso, porque Ele derramou paciência na minha vida. Ele derramou tolerância na minha vida. Ele derramou amor. Ele derramou compaixão pelas pessoas. E elas vão ver o meu exemplo e vão querer saber por que eu ajo desta forma. Viver para Jesus é isto. Visito os doentes por Jesus. Ele derramou amor pelos doentes no meu coração. Tudo que eu fizer pelas pessoas é primeiramente dedicando isto a Deus, como adoração a Ele, colocando-o em primeiro lugar na minha vida. E a palavra de Deus e a oração também me levam a adorar este Senhor. Senhor da minha vida, aquele que se entregou por mim. Eu não merecia. E tudo que vem na minha vida a partir do meu encontro com Jesus vem como consequência desse encontro. Boas obras não têm como objetivo alcançar a eternidade. Não, porque só Jesus salva. Boas obras não salvam. Boas obras acontecem porque eu amo a Deus e Ele me ensina a amar também ao meu próximo. Para quem vivemos? Quando nós vivemos para Deus, Ele nos faz ver as pessoas. Tudo isto nós aprendemos neste verso. Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lembrem-se do que o apóstolo Paulo, e é para terminar, lembrem-se do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, versos 7 e 8. Nenhum de nós vive apenas para si. Nossa escolha deve ser viver para o Senhor. Vivendo para o Senhor, Ele vai nos ensinar e vai nos dar condições de viver para as outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém?